Todos com a paz do Senhor. Amém? Podeis assentar. Meus queridos, já estamos agradecidos a Deus nessa noite, por Ele nos conceder mais um dia de vida e mais uma noite poder estar na casa de Deus, ouvindo as palavras gloriosas do céu que já ouvimos hoje para a nossa vida. E eu estava ali falando com o pastor Messias. Quero agradecê-lo por estar sempre lembrando da gente e nos convidou para aqui nessa noite dessemos um testemunho. É lógico que aqui já preguei, algumas vezes já até mencionei o que Deus fizera na vida de meu filho. E nesta noite eu quero compartilhar com você que talvez ainda não ouviu, ou não sabe, ou não conhece, para fortalecer a tua fé. Esta noite é uma noite denominada Quinta-feira da Vitória. Amém? Aleluia! E para fortalecer a tua fé, nesta noite eu quero compartilhar com você aí em 5 ou 6 minutos, não quero ultrapassar o horário, e também agradecer aqui ao nosso pastor presidente pela oportunidade, né? Porque quando olhamos para trás aqui e vemos tudo pregadores renomados, né? Homens de Deus, fica até estreito, né, Wellington? O Wellington já está acostumado aqui, aleluia. Mas que Deus abençoe a vida do nosso pastor, que pela sua bondade tem ali nos deixado na direção da igreja ali do Vila Independência. Trago a saudação dos irmãos e dizer a todos que estamos muito felizes com Jesus, porque Deus tem estado no nosso meio, aleluia. Deus tem dado culto glorioso para a nossa vida ali naquele lugar. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 132. Salmo 132, no verso 1. Aleluia. Eu disse ao pastor Messias que quando o pastor Alexandre aqui antecedeu, ele leu um versículo no livro de Jó, e eu hoje estaria ministrando a respeito do Deus que vê as nossas aflições. E realmente eu pregaria no livro de Jó, mas não vai dar tempo. E eu quero, nesta noite, compartilhar com vocês esse versículo tão glorioso do capítulo 132. Todos acharam? Diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Aleluia. Eu quero dizer para você que adentrou aqui nesta noite, nesta igreja, que Deus, Ele não se esquece dos seus, e que Deus, Ele não esqueceu da tua causa. Deus, Ele está vendo a dificuldade que você está passando. Eu quero compartilhar com você, irmão. Eu tenho um filho que neste dia 11 de março completou 5 anos de idade. O meu filho com 2 anos e meio de idade, quando o pastor Levi, ele ali nos deu posse no Vila Independência, naquela igreja, para que nós ali fizéssemos a obra de Deus. Logo em seguida, que tomamos posse da igreja, o meu filho veio a sofrer um acidente dentro do meu lar. Nós estávamos em construção em minha casa e havia algumas paredes erguidas para se fazer então uma sala nova. E certo dia, num sábado, eu estava ali trabalhando no mês de outubro,
De repente, meu filho estava brincando no quintal e ele correndo caiu, como toda criança cai, e ele caiu de um lado da parede. E o quintal da minha casa é 2 níveis, um mais baixo e outro mais alto. E o rapaz que estava me ajudando, de quase 2 metros de altura, o rapaz, mais ou menos uns 120 quilos, foi correr para ajudar o meu filho a se levantar. E nisso ele tropeçou no monte de massa, aonde ele veio empurrar a parede. Caiu ele e toda a parede sobre a cabeça do meu filho, aonde veio a trincar o crânio do meu filho, de um lado a outro. Abriu-se o crânio dele. Meus queridos, eu corri e vi o meu filho debaixo de todo aquele entulho. Quando eu tirei aquele entulho e eu olhei para o rosto do meu filho, eu não vi a face dele, de tanto sangue que saía. Era pelo nariz, era pelo ouvido e todos os poros. E eu então comecei a fazer respiração nele. E eu confesso a você que eu nunca bebi tanto sangue na minha vida como aquele dia. E a ânsia de uma criança de 2 anos e meio. Ele é branquinho, ele estava todo vermelho igual uma rosa. E todo mundo gritando, todo mundo apavorado. E eu então, quando eu olhei para o meu filho, que eu consegui limpar o rosto dele, o seu olho virou, ficou só o branco do olho. E todo mundo desesperado. Eu peguei a chave do meu carro e ninguém sabia dirigir. E eu pulei dentro do meu carro com ele no colo, para dirigir e também com ele no colo, e tinha que fazer respiração nele para tentar voltar. E eu comecei a descer a rua, todo mundo apavorado, mas ninguém me ajudava. Mas Deus estava vendo a minha aflição, assim como está vendo a tua aflição nessa noite, nesse lugar. De repente eu parei em frente a uma oficina, que hoje é um dos irmãos da nossa igreja lá do Amália, irmão Carlos. Até então esse homem não era crente. Às vezes você não entende o porquê acontece determinada coisa na tua vida. E eu gritei para ele: Carlos, me ajuda por favor, meu filho está morrendo. Dirige o carro, acelera o máximo que você puder. Não pare em farol, não pare em nada. Eu pago as multas. Mas eu quero meu filho de volta para mim. Ele montou no carro e começou a acelerar e correndo com o carro. E eu com meu filho dizendo: Senhor, cuida do meu filho. Senhor, não leva o meu filho. Senhor, não permita que meu filho morra. É um filho que o Senhor me prometeu. Meus queridos, eu sei que em 5 minutos nós chegamos na Santa Casa. Quando ali cheguei, eu não bati e nem chamei ninguém. Eu dei um chute naquela porta, que arrombei aquela porta toda da emergência. Entreguei o meu filho na mão do médico que ali estava. E ele disse: pode sair, porque o teu filho está com parada respiratória. Ele não está respirando mais. E me empurraram para fora alguns enfermeiros. Meu irmão, eu estava olhando para o meu filho, e a cabeça do meu filho crescendo. A cabeça do meu filho inchando. Mas o Deus que conhece a minha aflição estava cuidando do meu filho. Os médicos então levaram para cima. E quando deu 10 minutos depois, desceram um médico e uma médica. Chamaram eu e minha esposa. Eu estava banhado em sangue. E eles olharam para mim, para minha esposa, e disseram: meu Senhor, é muito grave o estado do teu filho. E eu não vou enganar nem o Senhor e nem a senhora. Somente Deus para trazer esse menino de volta. E eu disse para ela: doutora, Deus é o Deus do impossível. Se é somente Deus, eu estou tranquilo, aleluia. Porque eu acredito que Deus, Ele vê a minha aflição. Meus queridos, fizeram uma cirurgia nele para colocar um catéter no seu cérebro, para medir o quanto estava a pressão. Levaram o menino para a UTI. Nós não conseguimos ver o menino. Não poderíamos ver o menino. E assim foi por longos dias. Passou-se 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. O meu filho no hospital, todo entubado, era tubo para todo lado. E cada vez que eu entrava naquela UTI pediátrica, eu clamava ao meu Senhor. Eu dizia: Senhor, olha a minha aflição. A minha esposa
já não conseguia mais se conter. Os meus amigos, meus companheiros, sempre estavam no meu lado, como Gilvan, que foi ali, que chorou em cima do meu filho, que viu a situação que ele estava e todo dia estava comigo. Sabe a aflição que nós passamos. Mas eu louvo a Deus, porque Deus nos usou ali dentro daquele hospital para confortar muitas vidas. Pudemos ali dentro daquele hospital, daquela UTI, dos corredores dos hospitais, oramos por pessoas, abençoamos pessoas, visitamos pessoas, falamos de Deus para muitas pessoas e o nome do Senhor foi ali glorificado. Eu quero dizer para você que quando Deus 17 dias que meu filho estava internado, o médico nos chamou, um japonês todo incrédulo, e disse: pai e mãe, amanhã nós estaremos fazendo uma traqueostomia no teu filho. Porque o teu filho não está respirando. Vocês estão aí vendo, mas vocês estão iludidos. O que está funcionando aí é somente os aparelhos. O teu filho não tem respiração nenhuma. E nós amanhã decidimos fazer uma traqueostomia nele. Ou seja, eles queriam atestar o óbito do meu filho. Mas o meu Deus não tinha falado nada disso. Era um domingo, 6 horas da tarde. E eu disse para ele: doutor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. O Senhor não vai furar o meu filho coisa nenhuma. O meu filho já está com sequelas, está todo marcado, com a cabeça estourada. E ainda vai fazer mais um furo na sua garganta. Ele diz: é um procedimento que temos que fazer para saber se ele vai viver ou não. Provavelmente o seu filho não viva. O Senhor tem que assinar. Eu disse: eu não assino coisa nenhuma. E ele disse: Senhor, o Senhor tem que assinar. Eu disse: o meu Deus, ao qual eu sirvo, Ele vai operar um milagre na vida do meu filho. Ele disse: o Senhor tem que ter muita fé. Eu disse para ele: doutor, eu vou lhe apresentar uma pessoa da Bíblia, a qual era também um homem muito inteligente, como o Senhor e capacitado. O nome dele era Lucas. Era um doutor, era um médico. E certa feita o meu Senhor falou com ele dizendo: Lucas, quando adentrar um paciente dentro do teu consultório, no hospital em que você estiver, eu quero que você diga para ele, ainda que ele não tenha esperança, você diga para ele, Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível, aleluia. O médico é limitado. Eu disse para ele: doutor, o Senhor não pode fazer milagre, mas o meu Deus pode fazer milagre, e Ele vai fazer milagre na vida do meu filho. E eu saí, irmão, daquele hospital e fui para a igreja, porque nem um dia eu deixei de ir na igreja. Eu estava na prova, frito, mas eu estava servindo a Deus, adorando a Deus. As minhas filhas na igreja, cantando e chorando, aleluia, esperando para ver o seu irmão voltar para casa. E naquela noite, o Senhor me deu uma mensagem tremenda a respeito do rio da vida. E nós pregamos e Deus abençoou o culto. E eu disse aos irmãos da igreja: ajude-me, irmão, agora no final do culto. E nós vamos orar para que o rio de Deus passe dentro daquela UTI. E o meu filho vai sair do coma hoje, em nome de Jesus. Meus queridos, foi uma glória dentro da igreja. Nós oramos. Quando foi na segunda-feira, nós levantamos 10 horas da manhã e fomos para o hospital. Quando nós chegamos na UTI, estava uma festa. As enfermeiras todas em festa, aleluia, dizendo: hoje vocês vão ficar com seu filho. E nós dissemos o porquê. Ela disse: porque o teu filho acordou, o teu filho saiu do coma. Eu quero te dizer que o Deus que vê a tua aflição está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei pelo que você está passando ou qual é o teu problema. Eu sei de uma coisa: eu conheço aquele que pode solucionar o teu problema. O nome dele é Jesus, e ele está aqui nessa noite, nesse lugar. Aleluia. O meu filho acordou, irmão, porém meu filho não tinha reação nenhuma. Você passava a mão no olho dele e ele não piscava. Ele ficava te olhando. E aí lá vem o japonês de novo, pastor Levi, olhando para mim e dizendo: o teu filho vai vegetar. Do jeito que você está vendo, ele vai ficar. Eu disse: meu Deus, mas que incircunciso é esse? E eu disse: doutor, o mesmo Deus que abriu o olho dele vai fazer o meu filho voltar como era. E ele olhou de novo para mim e para minha esposa, dizendo: vocês têm muita fé. E eu disse: eu vivo de milagre. Eu prego um Deus que faz milagre.
Aleluia. E Ele vai restaurar a vida do meu filho. Para não alongar, quero te dizer, passou mais 15 dias, 30 dias. E o meu filho agora começa a apertar a nossa mão. O médico já começou a ficar espantado. E ele disse, mas é isso aí, não vai passar disso. Teu filho não vai falar. Com 32 dias, o meu filho começou a emitir alguns sons. E ele já começava a gritar. Ele já tinha vontade de falar. 37 dias estavam assinando a alta do meu filho do hospital. Eu saí com ele carregado nos braços. Não estava andando. Tivemos que pagar para fazer fono e fisioterapia. Sabe quantos dias? Um dia. Porque no segundo dia o meu filho estava falando. No segundo dia, o meu filho estava andando para a honra e glória de Deus. E o mais lindo, irmão, é que eu ando com ele no carro e sempre ele fala para mim, papai, eu morri, mas Jesus me curou. Aleluia. Eu quero te dizer, você vai na igreja, as irmãs estão cantando e ele está lá cantando. Ele tem um vozeirão muito mais forte do que o meu. Aleluia. 5 anos de idade. A mocidade canta, ele vai lá e canta no meio da mocidade. E inflama a igreja do Senhor. Porque a unção de Deus está sobre a vida dele. Quando ele vê alguém, irmão, que está enfermo, ele olha para ele e diz, Jesus vai te curar. Gilvan caiu esses dias de moto. E ele olhou para o braço do Gilvan. Quando o Gilvan mostrou para ele, ele disse, Jesus vai curar você. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer, tentaram colocar uma prótese no crânio do meu filho porque ele não tem o osso desse lado. Dizendo que não ia crescer. O osso começou a crescer. Rejeitou a prótese. Já passou por mais 2 cirurgias. Você olha ele é todo cicatrizado. Aleluia. Mas é um charme na vida dele. É uma benção. Quero te dizer que ele está sem osso, mas está com Deus dentro da vida dele. Aleluia. É uma benção do céu, irmão. Disseram que não ia falar, que não ia andar. Está andando, está falando, está estudando. É inteligente ao extremo. Deus dá uma sabedoria para ele tremenda, irmão. Aleluia. Quero te dizer, está lá na igreja conosco. Adquirimos uma bateria agora para a igreja, que não tínhamos. E sabe quem está lá reinando na bateria? O seu Pietro. Para a honra e glória de Deus, eu olho, eu digo para o irmão, que é muito bom falar de milagre, mas o melhor é viver o milagre de Deus. Não é fácil, é uma aflição, mas Deus, Ele cuida de mim e cuida de você, irmão. Aleluia. Dia 11 de março, completou 5 anos de idade. Já passou 2 anos e meio do acidente e está lá. Para quem diria que não ia viver, que não ia andar, que ia vegetar, está lá dando glória a Deus. Aleluia. Estava lá, doido para vir na igreja. Sabe por que ele gosta de vir na igreja? É lógico que é para adorar a Deus. Você pergunta para ele, ele fala, eu vou adorar a Deus. Mas eu sempre que venho e vou passar, ele fala, papai, nós vamos para cima ou para baixo? Porque ele sabe o caminho da nossa igreja e sabe o caminho da sede. E toda vez que ele vem aqui, irmão, ele não sai sem pegar a bênção do pastor Joel. E ninguém manda todo culto. Nós viemos aqui cooperar, nós como para lá, ele corre aqui, sobe aqui em cima e vem dar um abraço no pastor Joel. E ele tem uma foto lá com o pastor Joel e disse, esse é meu pastor. Esse é meu pastor, aleluia. Ele está debaixo da bênção do pastor dele, aleluia. Pastor Joel nos ajudou em oração. Eu quero agradecer a todos quantos irmãos nos ajudaram em oração. E quero dizer para você, Deus ainda faz milagre, irmão. Ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Deus cuida da tua aflição. Amém? Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Meus irmãos, vamos se pôr de pé. Vamos de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer um louvor congregacional para nós encerrarmos. Nesta noite quero convidar a Aline para ela nos ajudar aqui. É um louvor bem antigo e conhecidíssimo de todos os irmãos.
vamos estar louvando a Deus. Denis. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo seu caminho. O crente ora, o crente ora, ao ouvir a voz divina, na mensagem que é pregada, como água cristalina. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecham as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja seu irmão se alegrando. Ou suas línguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o seu momento. E o poder de Deus invade, a igreja e os obreiros, até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecham as portas, e os demônios vão fugindo, É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. E o poder
poder de Deus invade. Se Deus invade A igreja e os obreiros, até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecham as portas. E os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda. É o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir. Amém, irmãos? Eu creio que todos que ouviram tudo que foi falado aqui nessa noite está consciente que nós vamos embora com a nossa vitória. Amém? Quero convidar vocês para voltar quinta-feira que vem para uma grande, maravilhosa quinta-feira da vitória. O pastor Joel Amanso de Souza nos orando e dando para nós a bênção apostólica em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto foi realizado nesta noite, os cânticos, a tua palavra, os testemunhos. Ó Senhor, nós cremos que tu és o Deus da vitória, aquele que cura, que sara, que batiza com o Espírito Santo e leva para a tua glória. Pai Santo, agora despede-nos na tua paz, acompanha os nossos lares, leva-nos, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, acompanhando-nos, Senhor, com a tua bênção, cada um dos teus filhos, Senhor, debaixo da tua divina proteção. É o que te pedimos, ó Pai, no nome maravilhoso de Jesus, o qual vive e reina para todo sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.